natural. Sou microempreendedora também, em parceria com a Gi, que foi surreal, foi sensacional assim, a minha trajetória. Vou falar um pouquinho da minha história, que ela é um resumo de tudo que a gente vai viver hoje. Então, quem é Patrícia Marinho? Personal trainer, trabalhei por 12 anos como enfermeira, aqui em Barueri, em Osasco também. Agreguei todo o meu conhecimento na enfermagem para trabalhar com o que eu trabalho agora, que é saúde, emagrecimento. Sou especialista em emagrecimento comportamental. E esse meu último ano eu dei uma grande virada de chave, embora a minha maior virada de chave foi em 2018. Então vamos lá, eu sempre trabalhei com a saúde. Em 2018 eu fiz a transição. Em 2018 eu fiz a transição da enfermagem para a educação física. Eu vi que a enfermagem estava me sugando muito, meu psicológico. Não tinha mais aquele tesão mesmo para trabalhar. Fui para a educação física para ganhar metade da metade do que eu ganhava como enfermeira, todo mundo falando que eu era louca. Enfim, fui viver o meu sonho. Em 2018 fiz a transição para personal, me casei, vida nova, tudo novo, estava com uma grande agenda de alunos, né? Descobri diagnóstico do câncer, fazendo exames para engravidar. Até então, eu imaginava que era uma endometriose, porque nos exames que eu fazia de rotina não dava nada. Aí eu vi que um ano eu já estava, a gente tinha casado, não engravidava. Na minha cabeça era uma endometriose, alguma coisa assim mais leve, né? Mas por muita insistência minha, eu consegui descobrir o diagnóstico precoce, embora já estava avançado. Eu atrasei aí um ano do meu tratamento. Então em 2018 eu estava aqui, tudo mudado, mas eu estava com uma agenda boa de personal, estava ganhando super bem, eu fiz isso aqui. Então foi o meu fundo do poço. Com isso eu tive duas escolhas, ou chorar ou ir pra cima para eu vencer esse diagnóstico. Me fechei um pouco, fiz um tratamento. A princípio estava prescrito quimio, radioterapia, foi aquela correria, aquele vucu-vucu. Parei toda a minha vida na minha última. E durante essa descoberta, com a minha virada de chave para eu me cuidar ainda mais, olhar mais para mim, foi um espaço de 15 dias. Eu peguei esses 15 dias, eu foquei no que eu já fazia, que era atividade física, foquei ainda mais na alimentação. E durante esses 15 dias que eu fui fazer o último exame para o médico falar assim: Patrícia, você vai começar a quimioterapia tal dia para ver se diminui o tumor para te operar. Eu tive uma melhora assim, ó. Ele falou assim: ó, o tumor já diminuiu e eu vou tentar te operar, mas não é nada garantido. Mesmo depois da cirurgia você vai fazer a quimio. Falei, tá bom. Naquela época parecia assim, me senti que tinham roubado a minha vida. Falei, tudo bem. Aí fui pra cirurgia. Com isso o câncer tirou o meu sonho de ser mãe, mas depois também, como Deus é maravilhoso, depois eu contar outra parte pra vocês. Fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia e diminuiu, assim, regredi total. Eu não precisei fazer quimio, não precisei fazer rádio. E por que eu tô falando essa história pra vocês? Porque eu sei que o que me salvou, em primeiro lugar, Deus, segundo lugar, a alimentação e a atividade física. A gente, com a alimentação, uma boa alimentação, a gente deixa de tomar remédio. Por quê? Porque a indústria quer que a gente cada vez mais tome mais remédio e não instrui a gente a fazer uma alimentação correta, comer mais legumes, diminuir açúcar. E também poucas pessoas, não é poucas pessoas, eles não focam na importância de você ter uma vida saudável, na importância de você fazer uma caminhada, uma corrida. Eles não focam, eles querem o quê? Que você toma remédio, que você faz tudo de qualquer jeito, basicamente, e vive no automático, com muito trabalho, com a correria do dia a dia. Enfim, eu foquei
para a minha cura, que eu falo hoje, que é um dos temas da palestra, que é a saúde, né? Os 4 pilares da saúde, que é o treino, dieta, a parte alimentar, o sono, o seu ambiente, e entra também a parte de suplementação, porque no nosso dia a dia a gente perde tanto nutriente ao fazer o alimento, que a suplementação faz toda a diferença também nessa trajetória aí. E Deus, né? A gente se volta para você, a gente vê quem realmente é a sua família, quem são os amigos verdadeiros. E claro, em primeiro lugar, Deus. E hoje em dia eu conto essa história com muito orgulho. Eu falo que se não tivesse me acontecido o que me aconteceu, eu não estaria aqui, eu não estaria inspirando outras pessoas, porque eu lembro que lá atrás eu só queria ouvir uma história de superação, uma história de que alguém não morreu ou ficou bem depois de ter passado de um diagnóstico. E hoje em dia a gente só vê história triste de quem passou pelo diagnóstico do câncer. Graças a Deus eu posso falar que eu fui do diagnóstico do câncer para os palcos do fisiculturismo. No ano passado, aqui ó, foi quando aqui era eu na época da enfermagem, aí não dá pra ver direito. Com 64 quilos, era uma falsa magra, foi também uma trajetória que eu descobri que realmente é fazer uma dieta certinha. Aqui foi quando eu fiz a transição, me casei, aí veio o diagnóstico, fui pro fundo do poço. Aqui foi os pilares no qual eu me apeguei, tive que recomeçar. Depois que eu fiz a cirurgia, ficou com uma sequela, eu não pude, o médico falou que eu não ia poder mais dar aula. Então eu andava arrastando da perna e foi outro processo, porque como que eu tinha feito a transição, minha perna, eu não ia conseguir. Quem que ia me contratar como personal se eu não estava andando? Ninguém. Aí veio outro processo, decidi focar no treino, eu me apeguei ainda mais no que eu pregava, que era o treino e a alimentação. Fiz toda a parte de reabilitação e consegui superar. Aqui, ó, eu fui então daqui, ó, pra cá, dei uma boa engordada. Aqui eu tava com 64, 62 quilos, achando que era magra. Aqui são os pilares, né, da qualidade de vida, da saúde que eu me apeguei, que é a alimentação. Eu amo passear muito também com a minha cachorra, ela me ajudou bastante, dormir. Hoje em dia eu procuro inspirar outras mulheres através da minha história, como testemunho também. E aqui são alguns resultados. Eu atendo também mulheres que passaram pelo diagnóstico do câncer para ter mais qualidade de vida e se apegar na atividade física e na nutrição, que é os remédios para o dia atual, né? E o que eu aprendi? Deixar de comer açúcar é difícil, mas tomar insulina todos os dias é mais ainda. Fazer dieta é difícil, mas não gostar do que vê no espelho é pior. Beber água é difícil e ter uma crise renal, pior ainda. Vocês bebem água, meninas? Diariamente? Vocês sabem que tem um cálculo para a gente ingerir água, que é uma meta que o nosso corpo precisa? Basta vocês calcularem o seu peso vezes 35. Atualmente é vezes 50. Esse é o valor exato de água que vocês devem tomar diariamente. É uma meta, para que vocês não sofram problemas futuros, tá? Então depois façam uma continha. Quem tiver dúvida pode me perguntar. Fazer exercício é difícil, mas ter problemas cardíacos também é. Dizer não ao fast food é difícil, mas ter colesterol alto também é. Priorizar sua saúde hoje é difícil, mas enfrentar uma doença amanhã, pior ainda. Então, escolha o seu difícil. Como que vocês querem estar daqui 10 anos? Graças a Deus, eu falo para as minhas amigas sociais, a gente envelheceu numa época boa, né? Porque as mulheres de 40 a mais estão tudo parecendo que é mais novinha do que as meninas de 18, 20. Então, o que a gente tem que focar? Na melhor qualidade de vida, procurar trocar os alimentos, fazer atividade física. Ou você faz atividade física ou você toma remédio. Eu tinha separado um videozinho aqui, mas depois eu posso até mandar para vocês. Esses daqui são alguns resultados de alunos que passaram por
problemas diagnósticos de obesidade, depressão, síndrome do pânico, obesidade, todos aqui eu peguei os principais dos meus alunos que tiveram resultado. E no meu último dia, lá atrás, quando eu passei pelo diagnóstico, eu achei que eu não ia mais realizar esse sonho, que era participar de um campeonato de fisiculturismo, ser mãe. E de setembro para cá, eu entrei no projeto de participar de um campeonato naturais. Fiquei sabendo que há campeonatos de fisiculturismo natural, o qual não é utilizado substâncias ilícitas, só suplemento, atividade física e alimentação adequada. Consegui eliminar em 6 meses 12 quilos, o qual lá atrás eu falei assim, nossa, mas eu já não sou magra, eu vou eliminar mais o quê? Mas eu eliminei 12 quilos por quê? Eu era uma falsa magra. Eu era magra, mas eu tinha Oi, Fran, fica à vontade. Um percentual de gordura, eu tinha um MB, uma composição corporal de uma pessoa obesa. Obesa não, sobrepeso, né? Tô exagerando. Então eu falei assim, gente, ou você é magra, você não pode ser magra com a mente de sobrepeso, mas eu gostava de comer. Aí o que eu fiz? Eu diminuí tudo, foquei na alimentação mais uma vez e consegui alcançar, né, o meu objetivo e estreiei como da categoria Glamour, que é uma categoria nova também. Fui em primeiro lugar em Curitiba, em São Paulo, e agora o próximo projeto é ir para fora competir. Eu fui classificada e dar continuidade, agora mais que nunca, focar ainda mais na alimentação, no treino, tudo de acordo com o nosso limite, suplementação adequada, trabalhar também a nosso mental, espiritualidade, mudança de comportamento, porque para a gente alcançar tudo isso, a gente tem que mudar o nosso comportamento sim. E hoje em dia eu sei o porquê que eu passei pelo diagnóstico lá atrás. Hoje em dia eu consigo entender que viver no automático, trabalhar direto, não respeitar os limites do meu corpo fez eu passar por esse diagnóstico, e eu tenho consciência que o que me salvou foi treino, atividade física, alimentação e Deus e minha família. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Espero que eu tenha sido clara. Treino, alimentação, suplementação faz toda a diferença. Podem acreditar e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Para complementar, lembra que eu falei lá atrás, estou falando em primeira mão que meu diagnóstico tirou o meu sonho de ser mãe, mas recebi a notícia que o processo de adoção